Meu nome é Zara, e desde que me lembro, minha vida está ligada ao islamismo. Cresci em uma família profundamente religiosa, onde a fé não era apenas uma prática religiosa, mas o fundamento de tudo o que éramos. Desde muito jovem, aprendi a importância da oração, a disciplina do jejum e a beleza de submeter-se à vontade de Alá. Meus pais eram extremamente religiosos e tinham um único desejo: que meus irmãos e eu seguíssemos o caminho certo, honrando nossa fé e nos afastando de tudo que pudesse nos desviar dela. Memorizei longos trechos do Alcorão, nunca parei de orar 5 vezes ao dia e fiz o meu melhor para viver de uma maneira que agradava a Alá. Desde pequena me ensinaram que o cristianismo era uma religião corrompida, que evoluía com o tempo e, portanto, pouco confiável. Jesus, ou Isa, como nós o chamávamos, era apenas um profeta, nada mais. Essa convicção estava tão arraigada em mim que nunca senti a necessidade de questioná-la. Eu estava completamente convencida de que estava no caminho certo. Meu compromisso com a fé me enchia de orgulho, e eu acreditava que, se seguisse todas as regras e cumprisse cada ritual, seria recompensada na outra vida. Mas, ao crescer, algo em mim parecia incompleto. No começo, eu não entendia o que era. Eu fazia tudo corretamente, mas uma sensação de vazio persistia, um sentimento difícil de descrever. Não era falta de fé. Eu acreditava profundamente. Era algo mais profundo, um desconforto que não conseguia nomear. Em vez de encarar isso, optei por ignorá-lo, considerando como uma fase passageira. Dediquei-me ainda mais à minha fé. Orei mais, jejuai mais. Entreguei-me com ainda mais fervor, convencida de que assim esse vazio desapareceria. Então chegou o dia que mudou tudo. Tudo começou com um leve desconforto, uma dor de barriga que se recusava a desaparecer. No início, não pensei muito nisso, achando que era cansaço ou algo que tinha comido, mas com o passar dos dias, a dor aumentou, tornando-se insuportável. Tentei resistir, recusando-me a reclamar ou a mostrar fraqueza, mas minha família insistiu para que eu consultasse um médico. Lembro-me do escritório frio e estéril, do som do meu coração batendo nos meus ouvidos enquanto aguardava os resultados. Então ouvi as palavras que mudaram meu mundo. Você tem um câncer. O ambiente ao meu redor parecia se dissolver em um borrão. Meu peito apertou enquanto o peso dessa frase caía sobre mim. Câncer, algo que eu conhecia apenas por meio de histórias distantes, notícias trágicas, relatos de conhecidos. Eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer comigo. Eu era jovem, saudável, tinha a vida inteira pela frente. Como isso poderia ser real? Minha mente se enchia de perguntas, mas, no fundo, um medo silencioso começava a crescer. Seria isso uma punição? Eu fiz algo para desagradar a Alá? Minha fé não era forte o suficiente? Minha família reagiu exatamente como eu esperava, através da oração. Minha mãe clamava a Alá todas as noites, implorando por misericórdia. Meu pai, sempre um homem forte e silencioso, parecia quebrado enquanto implorava pela minha cura. Meus irmãos recitavam o Corão ao meu redor, esperando que as palavras sagradas provocassem um milagre, e eu fiz o mesmo. Eu me coloquei de joelhos, apoiei minha testa contra o chão e implorei a Alá para me libertar dessa doença. Eu jejuava mesmo quando meu corpo estava fraco demais para suportar. Eu acreditava que se tivesse devoção suficiente, seria curada. Os médicos me propuseram tratamentos, mas minha família hesitou. Alá é o maior curador. Minha família me lembrava constantemente, pedindo que eu depositasse toda a minha confiança nele. Mas, com o passar dos meses, ao invés de melhorar, eu me sentia cada vez mais fraca. A dor incessante exauria minhas forças, até que as tarefas mais simples se tornavam impossíveis. Meu corpo se deteriorava, meu cabelo caía em mechas, e quando me olhava no espelho, mal reconhecia a pessoa que via. Os médicos foram diretos. Se eu não começasse o tratamento imediatamente, não teria muito tempo de vida. Minha família estava dividida. Alguns me encorajavam a lutar, a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para sobreviver.
Outros acreditavam que meu destino estava totalmente nas mãos de Alá. Eu me sentia presa entre dois medos, o de ir contra a minha fé e o medo instintivo da morte. Mas além da dor física, algo mais estava crescendo dentro de mim. Algo ainda mais assustador. O vazio, que sempre esteve escondido na minha mente, se tornou inescapável. Não era mais um sussurro distante, mas uma presença esmagadora. Sempre acreditei que minha fé me traria paz, mas nos momentos em que mais precisei dela, só encontrei silêncio. Eu dizia a mim mesma que era uma provação, que precisava ser paciente, que minha devoção um dia seria recompensada, mas por dentro comecei a me sentir abandonada. Eu tinha feito tudo certo, então por que me sentia tão sozinha? Com o tempo, pensamentos que nunca havia ousado permitir começaram a surgir. E se eu passei toda a minha vida acreditando em algo que não era verdade? E se houvesse algo mais? Algo que nunca tinha visto? Essas perguntas me aterrorizavam. Parecia uma traição ao que sempre defendi. Mas apesar de todos os meus esforços para ignorá-las, elas se recusaram a ir embora. Então chegou a noite em que meu corpo finalmente cedeu. Lembro-me de estar deitada em uma cama de hospital, cada respiração mais difícil que a anterior, meus pulmões ardendo. Minhas forças haviam desaparecido. Ao meu redor, minha família chorava e rezava, suas vozes se misturando com o som incessante dos monitores. Eu tentava me agarrar à vida, mas sentia como se estivesse escorregando. O ambiente se tornava distante. As vozes abafadas, minha visão estava turva, e então a escuridão. Sempre me perguntei como seria morrer. Imaginava que seria aterrorizante, doloroso, cheio de arrependimentos. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que eu não esperava. No momento em que minha consciência se desvanecia, senti a liberdade. A dor desapareceu. O peso do meu sofrimento se dissipou como fumaça no vento. Nunca na minha vida senti tamanha leveza. Então, algo ainda mais incrível, percebi que não estava mais no meu corpo. Flutuei, olhando tudo de cima. Vi os médicos correndo, seus rostos tensos, enquanto tentavam me reanimar. Minha mãe segurava minha mão. Meus irmãos em oração tinham o rosto coberto de lágrimas, mas eu não tinha medo nem tristeza, apenas uma paz inexplicável. E então, ao longe, vi uma luz. Não era uma luz comum, mas algo puro, radiante. Vivo, parecia me chamar, e uma força irresistível me atraía para ela, como se me guiasse para casa. Uma calor indescritível envolvia meu ser, diferente de tudo que eu já conhecera. Eu esperava a escuridão, aguardava o julgamento, talvez até mesmo nada. Mas em vez disso havia luz. E então ouvi uma voz. Era firme, mas cheia de ternura, tão poderosa que fez minha alma estremecer ao reconhecê-la. Ela chamou meu nome, não com condenação, nem com raiva, mas de uma maneira que me fez entender profundamente que eu iria conhecer a verdade. Meu corpo, agora tão distante, continuava a se deteriorar. O cheiro estéril do hospital, os bips dos monitores, os soluços da minha mãe, tudo parecia pertencer a uma realidade que já não me continha mais. Eu havia aprendido a fazer. Orei e suplicei. Me entreguei à fé que me formou. Mas no final, a doença continuou a me consumir. Eu sabia que minha hora havia chegado. Cada respiração era mais difícil que a anterior. Meu peito doía. Minhas extremidades estavam dormentes. A morte não era mais um medo distante. Era real, presente, inevitável. Minha família ainda estava ao meu redor. Os olhos vermelhos, as orações sussurradas se misturando às lágrimas silenciosas. Meu pai segurava firmemente minha mão, como se pudesse me impedir de partir. Minha mãe pressionava sua testa contra a minha, seus gritos ardentes contra a minha pele. Eu queria lhes dizer para não terem medo, que eu estava em paz. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não sabia o que sentia. Passei minha vida acreditando que na minha morte, minha alma entraria no barzar, o véu entre esta vida e a eternidade, onde eu aguardaria o julgamento final. Sempre me disseram que se eu fosse fiel, encontraria descanso.
Caso contrário, enfrentaria o sofrimento. Mas quando finalmente cruzei a porta da morte, não houve terror, não houve antecipação. Apenas um silêncio sereno e desconhecido. Então, algo mudou. A dor desapareceu completamente, como se um peso esmagador tivesse sido retirado do meu peito. As lutas haviam parado, o sofrimento se dissipou. Eu expirei uma última vez, e com isso, tudo mudou. Não estava mais no meu corpo. No começo, eu não entendi. Eu ainda podia ver o quarto, mas algo era diferente. Tudo parecia mais claro, mais vívido, como se eu estivesse fora do tempo. Olhei para baixo e me vi ali imóvel, meu rosto pálido, meu peito ainda. Minha mãe desabou na cama, segurando meu braço como se ainda pudesse me alcançar. Meu pai, em lágrimas, murmurava orações desesperadas. Os médicos corriam com a voz cheia de urgência tentando me trazer de volta. Mas eu já sabia. Era tarde demais e, estranhamente, isso não me assustou. Eu não estava desesperado. Não queria voltar para o meu corpo. Em vez disso, fui tomado por uma imensa paz. Não era a escuridão que me ensinaram a temer. Não era o vazio. Era algo a mais, uma presença, uma luz. Ele apareceu diante de mim, brilhante, mas não ofuscante, com um vento quente. Não era apenas uma luz, mas uma presença que irradiava amor, compaixão e poder. Era algo além de tudo que eu já havia vivido. Quando o vi, senti, como se o tivesse conhecido sempre, mas de alguma forma ele havia esquecido. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Então, uma voz ecoou. Zara! O som me atingiu profundamente. Não era qualquer voz, era pura verdade. Isso me trazia autoridade, mas também um amor indescritível, mais profundo do que tudo que eu já havia sentido. Não era apenas um chamado pelo meu nome, era um reconhecimento. Alguém me havia visto, me havia conhecido como ninguém jamais o fez. A força desse chamado fez minha alma tremer. Eu hesitei, não era o que eu esperava. Quem estava falando? Seria um anjo? Seria Alá? Esse pensamento me confortava e ao mesmo tempo me perturbava. Sempre me ensinaram que ninguém podia ver Alá, que sua presença era grande demais para a compreensão humana. Mas aquela luz, aquela presença diante de mim, era mais real do que tudo que eu já conheci. A luz aumentou, preenchendo todo o espaço ao meu redor. O mundo havia desaparecido. O hospital, os gritos da minha família, tudo se dissolveu. Restava apenas eu e essa presença opressora. Tentei falar, mas as palavras me faltaram. Meus pensamentos giravam em um turbilhão de admiração e dúvidas. Passei minha vida acreditando que o cristianismo estava errado, que Jesus era apenas um profeta. E ainda assim, diante daquela luz, senti algo inegável. Então, a voz voltou a falar, e essas palavras penetraram bem fundo da minha alma. Eu te estava esperando. Minha respiração parou. Mesmo sem um corpo físico, como isso era possível? Como alguém que nunca conheci poderia me falar assim? Como se eu lhe pertencesse desde sempre. Uma lembrança voltou à tona. Anos atrás, uma amiga cristã me falou sobre Jesus. Ela disse que ele chamava seus discípulos pelo nome, que os conhecia antes mesmo de nascerem. Na época, considerei essa ideia apenas uma crença cristã, mas agora já não tinha tanta certeza. Sentia-me irresistivelmente atraída pela luz. Cada parte do meu ser desejava avançar, ficar mais perto daquela presença que me parecia mais real do que tudo que já vivi. Mas minha mente resistia, lutando contra tudo que me ensinaram. Será que seria possível? Será que era realmente ele? Eu estava ali, suspensa entre tudo que sabia e a verdade inegável que se desenrolava diante de mim. Minha jornada estava apenas começando, e então eu o vi. No centro da luz havia uma silhueta, radiante, poderosa. Sua presença me envolvia completamente, como o calor de um dia frio. Não se parecia com nada que já experimentei. Perturbador, mas pacífico. Infinito, mas íntimo. Eu não conseguia me mover, não conseguia pensar. Antes mesmo que minha mente compreendesse, meu corpo cedeu. Eu me coloquei de joelhos.
Não foi uma escolha, foi uma resposta inevitável diante de tal glória. As lágrimas deslizavam, mesmo sem sentir mais meu corpo físico. Minha alma inteira tremia. Eu o conhecia. Sempre conheci seu nome. No Corão, ele era Issa, profeta, um grande homem. Mas agora, diante dele, sabia imediatamente que ele era mais do que isso, muito mais. Seus olhos encontraram os meus, e dentro de mim eu vi tudo: amor, tristeza, autoridade, poder. Eles me viram não apenas minha aparência ou minha alma, mas toda a minha existência, cada pensamento, cada dúvida, cada medo que eu tentava ignorar. Mas não houve condenação, nem raiva, nem julgamento, apenas amor. Um amor mais profundo do que tudo que já conheci. Então ele disse: eu te conhecia antes de você nascer. A verdade, em suas palavras, era absoluta. Não era apenas uma frase, era a realidade. Minha mente gritava perguntas. Onde estava Alá? Por que eu estava aqui? Eu estava absolutamente certo de que minha fé estava correta. E ainda assim, diante dele, algo dentro de mim desmoronou. Eu estava errado? Jesus se aproximou e sua presença me envolveu, como ondas quebrando na areia. Não era apenas poder, era amor. Um amor infinito e incondicional, diferente de tudo que eu já havia sentido. Eu pensava que conhecia o amor dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, mas isso era algo completamente diferente. Não era apenas uma emoção, era uma força, uma verdade mais real do que tudo que eu já conhecia. Minha voz finalmente atravessou a tempestade de emoções dentro de mim. Por que eu estou murmurando? Por que estou aqui? Jesus me olhou com tristeza e ternura. Porque eu tenho algo para te mostrar? Sua voz não era apenas sonora, era verdadeira. Isso me atravessou, preenchendo cada parte do meu ser. Eu queria questioná-lo, exigir respostas, mas naquele momento percebi que já sabia. Passei toda a minha vida buscando. Segui as regras, tentei ser bom o suficiente. Fiz tudo o que me ensinaram para garantir meu lugar no paraíso. Orei e jejuai. Fiz caridade. Fiz tudo corretamente. Mas no fundo, sempre havia um vazio. Uma sensação que eu nunca conseguiria explicar. Agora eu entendi. Eu o estava buscando. Jesus estendeu a mão e, quando o fez, toda a minha vida apareceu diante de mim. Não apenas os momentos que eu lembrava, mas aqueles. Minhas orações, minhas dúvidas, os sentimentos que ignorei. Quando ouvi falar dele, ele sempre esteve lá. Toda vez que eu me questionava, toda vez que sentia um chamado sutil em meu coração, toda vez que ouvia seu nome, algo dentro de mim se movia. Ele me chamava e eu o ignorei. As lágrimas desceram quando a verdade me atingiu em cheio. Passei toda a minha vida a rejeitá-lo, a negá-lo, mas ele nunca me abandonou. E então, ali estava ele. Não me afastou, não me condenou. Ele me recebeu de braços abertos. Pela primeira vez, entendi o que era agraçar. Pela primeira vez, soube o que era ser realmente amado sem condições, sem reservas. Pela primeira vez, fui vista e aceitei. Toda a minha vida acreditei que precisava conquistar o amor de Deus, que deveria ser boa o bastante, seguir as regras corretamente, fazer o suficiente para ganhar sua aprovação. Mas agora, de pé, diante de Jesus, percebi o quanto estava errada. Esse amor, essa imensa paz, não tinham nada a ver com meus esforços. Estava sempre ali, esperando por mim. Pela primeira vez compreendi o que realmente significava pertencer. Jesus estendeu a mão mais uma vez, e dessa vez eu não hesitei. Peguei sua mão, e naquele instante, tudo mudou. Quando ele falava, sentia como se minha alma estivesse exposta. Essas palavras não eram apenas sons. Tinham um peso profundo, ressoando em meu ser, iluminando tudo o que eu havia escondido. Você seguiu as regras, mas nunca me conheceu. Essas palavras, ditas com uma ternura dolorosa, atingiram meu coração com uma força que eu não poderia imaginar. Toda a minha vida, acreditei que a fé era uma questão de obediência, de respeitar os mandamentos com disciplina, devoção e temor. Orei 5 vezes ao dia, fastiguei. Durante o Ramadã fiz boas obras e recitei o Corão com dedicação.
Fiz tudo o que me ensinaram. Mas agora, ali, diante de Jesus, algo me atingiu quando a percorra de dono. Eu nunca havia realmente conhecido Deus. Eu o temia, o venerava, buscava sua aprovação, mas nunca experimentei sua presença como faço agora. Eu nunca havia sentido um amor tão profundo, pessoal e incondicional. Sempre imaginei que Deus me olhava com julgamento, com um olhar crítico sobre meus erros. Mas agora, de pé diante de Jesus, vi algo diferente. Ele olhou para mim com amor, mesmo com todos os meus fracassos. Ele me amava antes que eu pudesse responder. Jesus levantou novamente a mão e, de repente, eu não estava mais na presença radiante. Em vez disso, vi minha vida se desenrolar diante de mim, como se estivesse observando os momentos passadosos. Eu me via criança, ajoelhada ao lado da minha mãe, recitando orações que eu nunca tinha realmente entendido. Eu me lembrei de jejuar durante o Ramadã, sentindo certo orgulho da minha disciplina, mas nunca me sentindo mais perto de Deus. Eu me vi defendendo minha fé com argumentos, certa de saber mais do que os cristãos, mas sem me perguntar se realmente buscava a verdade. Então a cena mudou. Eu vi os momentos em que algo se movia dentro de mim. Vi quando ouvi falar de Jesus e senti algo inexplicável em meu coração. Lembrei de um amigo cristão que compartilhou seu testemunho e por um instante senti um aperto no peito, mas rapidamente ignorei. Lembrei do versículo sobre Isa no Alcorão e me perguntei por que ele parecia diferente dos outros profetizar. Lembro de ter assistido secretamente a um vídeo de uma cristã contando como ela encontrou Jesus em uma visão. Naquele momento, eu estava abalada, mas estava com medo demais para questionar. Afastei todos aqueles momentos, convencida de que não significavam nada. Mas agora, ao ver tudo isso se desenrolar diante de mim, eu entendi. Jesus me chamou a vida toda e eu ignorei. As lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos e com uma voz trêmula perguntei: eu estava errada, não estava? Jesus não respondeu com condenação. Ele não me lembrou dos meus erros e não me envergonhou. Em vez disso, ele olhou para mim com um amor tão irresistível, tão puro, que me destruiu completamente. Então, ele levantou a mão novamente. E, de repente, a cena mudou mais uma vez. Agora eu me encontrei em uma escuridão profunda. Gritos distantes ecoavam. Sussurros de desespero preenchiam o ar e eu sentia um vazio tão grande que me arrepiava. Mas no meio daquela escuridão vi uma cruz brilhar. A cena mudou novamente e agora vejo Jesus espancado e ensanguentado, carregando a cruz nas costas. Seu corpo estava marcado, tão ferido que eu mal consegui suportar olhar para ele. Vi pessoas zombando, cuspindo nele, gritando de raiva. Mas, apesar disso, ele seguiu em frente, passo a passo na dor, na agonia. Eu queria desviar o olhar, queria fechar os olhos, apagar essa visão, mas não conseguia. Estavam me mostrando algo que eu nunca havia entendido antes. Sempre me ensinaram que Jesus era um profeta, um homem de Deus, mas nada mais. Me ensinaram que ele não morreu, que alguém tomou seu lugar na crucificação, que tudo isso era apenas uma ilusão. Mas agora, ali em pé, assistindo a essa cena, eu conhecia a verdade. Jesus não morreu como uma vítima, não como um fracasso. Ele morreu como um sacrifício. Ele carregou cada pecado, cada fardo, cada gota de sofrimento, aceitando tudo isso com amor, não porque tinha que fazê-lo, mas porque amava. Eu o vi cair sob o peso da cruz, lutando para se levantar. E a tempo vi suas mãos e pés perfurados por pregos, vi seu corpo suspenso entre o céu e a terra. Então eu o vi levantar os olhos e gritar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, eu quebrantei, eu me ajoelhei, soluçando incontrolavelmente. Pela primeira vez entendi a verdadeira graça. Passei minha vida acreditando que a salvação tinha que ser conquistada, que eu precisava ser boa o suficiente, justa o suficiente, obediente o suficiente para receber a misericórdia de Deus. Mas agora, confrontada com a verdade,
Compreendi que a salvação não era algo que eu poderia realizar. Era um presente. Jesus pagou o preço por mim, por meus pecados, por minha cegueira, por cada momento em que eu o rejeitei. Ele já havia feito tudo, e eu apenas precisava aceitar. Eu o olhei novamente, minha visão embaçada pelas lágrimas. Por que você fez isso? Sussurrei. Sua voz era suave, mas carregava o peso de toda a eternidade. Porque eu te amo. Naquele momento, soube que nunca mais poderia ser a mesma. Eu havia visto a verdade. E uma vez que você vê Jesus, não pode mais voltar atrás. Mais uma vez, estendi a mão, querendo apenas tocar a borda de suas vestes, querendo permanecer naquele lugar para sempre. Mas antes que eu pudesse fazer isso, tudo ao meu redor começou a mudar. Algo se movia em mim, algo estava mudando. Meu corpo, que antes era fraco, quebrado e moribundo, estava se recuperando. Agora, senti um calor percorrendo meu corpo, uma força que não conseguia explicar. Eu me sentia viva, cheia de energia, algo além da força humana. Olhei para Jesus, com um coração na garganta. Eu não entendo, murmurei. Ele sorriu. Ainda não é a sua hora. E com essas palavras, a visão desapareceu. Sentia-me distante, sendo trazida de volta de onde eu vinha. Quando ele pronunciou essas palavras, senti algo se agitar dentro de mim, como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos, revelando coisas que nunca pensei antes. Durante toda a minha vida, sempre acreditei que a fé era uma questão de disciplina, de ganhar meu lugar diante de Deus por meio de boas ações, obediência e tentar provar que eu era digna. Mas agora, de pé diante de Jesus, percebi algo que me abalou profundamente. A fé nunca foi uma questão de medo, sempre foi amor. Assim que esse pensamento se estabeleceu em mim, a cena ao nosso redor mudou. A luz de sua presença continuava a brilhar, mas algo mais surgiu diante dos meus olhos. Uma visão tão poderosa, tão perturbadora, que eu mal conseguia compreendê-la. Eu vi o mundo de cima, como se estivesse olhando do céu. No começo, tudo parecia normal. As cidades, as vilas, as pessoas ocupadas com suas atividades diárias. Mas, ao olhar mais de perto, algo começou a mudar. Uma densa escuridão se expandia sobre algumas áreas, cobrindo-as como uma névoa espessa. Não era uma escuridão comum. Movia-se como uma força viva, rastejando pelas casas até o coração das pessoas. Eu podia ouvir sussurros nela, palavras de dúvida, medo e engano. Você não é suficiente. Deus nunca irá amá-lo. Você precisa trabalhar mais. Caso contrário, nunca será digno. Os sussurros eram incessantes, cercando milhões de pessoas, pressionando suas mentes, envenenando sua fé. Eu me voltei para Jesus, com o coração acelerado. O que é isso? Perguntei, olhando para seu rosto triste, seus olhos cheios de um amor profundo. Ele respondeu, com um pesar silencioso. É a maior arma do inimigo, a enganação. Eu vi pessoas se prostrando em oração, lágrimas nos olhos, tentando desesperadamente provar algo a Deus. Eu as vi jejuar, até que seus corpos estivessem fracos, dando tudo o que tinham, vivendo com o medo constante de nunca serem suficientes. Alguns estavam tão apavorados com a ideia de cometer erros que achavam que um passo em falso poderia levar a uma punição eterna. Outros viviam com culpa, convencidos de que nunca poderiam ser perdoados. Mas então, algo ainda mais doloroso se revelou. Eu vi pessoas se afastarem completamente de Deus. Alguns estavam exaustos, cansados demais para continuar buscando a perfeição. Eles abandonaram a fé. Outros estavam corroídos pela amargura, acreditando que Deus era distante, cruel ou impossível de agradar. Meu peito se apertou enquanto eu observava. Eu conhecia bem. Essa luta, eu também a vivenciei. Passei minha vida tentando ser boa o suficiente para Deus, temendo que, ao falhar, Ele me virasse as costas. Mas agora, Jesus me mostrava a verdade. Isso nunca foi o que eu quis para meus filhos, disse ele. Eu me voltei para ele, com a voz tremendo. Como eles não podem ver? Como eles não sabem que tu és a verdade? Jesus me olhou com profunda compaixão.
Eles estão cegos pelo medo, mas eu vim para libertá-los. De repente, a visão mudou novamente. Eu vi raios de luz rompendo as trevas, quebrando-as. Esses raios vinham de pessoas que haviam encontrado a verdade. Pessoas que, assim como eu, haviam conhecido Jesus. Elas não oravam por obrigação, mas por amor. Elas compartilhavam seus testemunhos, contando aos outros sobre a graça. Essa é a liberdade que haviam encontrado. E então, vi algo incrível. As trevas desapareciam toda vez que o nome de Jesus era pronunciado com verdade. Cada vez que alguém se voltava para ele com fé, em vez de medo, o domínio do inimigo se enfraquecia. As mentiras perdiam seu poder, as correntes se quebravam, os corações se abriam. As pessoas que haviam vivido com medo a vida toda de repente sentiam paz. Aqueles que acreditavam que nunca seriam bons o suficiente agora compreendiam a graça. Aqueles que estavam perdidos na confusão e na dúvida finalmente viram a verdade. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era o poder da fé. A fé não consistia em seguir regras para ganhar o amor de Deus. A fé era aceitar o amor que Ele já tinha dado. Jesus virou-se para mim novamente. Muitos dos meus filhos ainda estão buscando, mas não sabem onde procurar. É por isso que vocês precisam voltar atrás. Eu sacudi a cabeça sobrecarregado. Como posso fazer isso? Eles nunca vão me acreditar, minha família, minha comunidade. Eles vão me rejeitar. Ele pousou a mão em meu ombro e uma calorosa sensação me envolveu, uma força que eu não conseguia explicar. Alguns vão te rejeitar. Os outros vão te ouvir. Você não é responsável por aqueles em quem você acredita. Você é apenas responsável por dizer a verdade. Eu engoli em seco, entendendo o que ele me pedia. Jesus não estava apenas me dando uma nova chance na vida. Ele estava me dando uma missão. Ele queria que eu voltasse e contasse aos outros o que tinha visto, lhes dizendo que não precisavam mais viver com medo. Ele queria que eu dissesse que a salvação não era algo pelo qual eles precisavam trabalhar. Era um presente pelo qual ele já havia pago. Eu respirei fundo, mas eu sou fraco, eu admito. Não sei se terei coragem. Jesus sorriu. Você não fará isso sozinho. Naquele momento, eu senti profundamente. Senti sua presença me preenchendo com uma força que não era minha. Eu sabia que ao voltar, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu sabia que as pessoas me questionariam, que eu seria rejeitado, que alguns pensariam que eu estava mentindo ou que tinha enlouquecido. Mas eu também sabia que não poderia ficar em silêncio, porque agora eu havia visto a verdade. E uma vez que você vê Jesus, você nunca poderá ser o mesmo. A luz ao meu redor começou a mudar e senti algo me puxando para trás. A paz, o calor, o imenso amor de Jesus. Tudo isso estava desaparecendo. Eu ofeguei, tentando me segurar, mas era tarde demais. Ele estava sendo retirado. Uma profunda calor se espalhou por todo o meu corpo, como eu nunca tinha sentido antes. Começou no meu ser, irradiando para fora, me preenchendo com um imenso sentimento de paz. Paz, pela primeira vez em uma eternidade. Não havia dor, nem peso, nem fraqueza. A doença que tinha atormentado meu corpo, a doença que me havia exaurido e me deixado à beira da morte, havia desaparecido. Eu me olhava, as mãos trêmulas, lentamente, em choque. O peso da doença, o cansaço que tornava cada movimento uma luta, havia desaparecido. Meus membros estavam fortes, minha respiração era regular e plena. Eu podia sentir a vida surgindo dentro de mim. Uma energia onde antes não havia nada. As lágrimas surgiram em meus olhos enquanto eu percebia. Era impossível. Era impossível. Eu estava morrendo. Meu corpo enfraquecia dia após dia. Os médicos haviam perdido a esperança. Eu havia perdido a esperança. E, no entanto, naquele momento, eu estava inteiro. Eu me voltei para Jesus. Minha voz sendo mal um sussurro. O que você fez? Ele me olhou com um amor tão profundo, tão inabalável, que me deixou sem fôlego. Eu te fiz novo. No momento em que eu acordei, tudo parecia diferente. A dor que antes me consumia havia desaparecido. Minha respiração era fácil. Meu corpo, antes frágil e fraco, agora se sentia forte.
O quarto do hospital ficou repleto de murmúrios de incredulidade. Os médicos olharam para as telas, balançando a cabeça, incapazes de entender o que havia acontecido. Minha mãe agarrou minha mão, murmurando orações de gratidão, enquanto meu pai e meus irmãos ficavam paralisados, com o rosto cheio de choque. Um médico hesitou antes de falar. "Isto não faz sentido", murmurou ele. O câncer estava avançado. Não havia mais nada a fazer. Outro verificou meus sinais vitais, chegando à mesma conclusão. Clinicamente, impossível. Não era um remédio, nem sorte. Eu havia encontrado Jesus. Ele me curou. Minha mãe chorou erguendo as mãos em oração. "Alá te salvou", gritou ela. Meu coração apertou. Eu queria conservar aquele momento de alegria com ela. Queria que ela acreditasse no que ela sempre soube. Mas como eu poderia? Eu tinha visto a verdade. Eu estava diante do Filho de Deus. Eu não. Podia negar o que havia acontecido. Engoli em seco, minha voz mal acima de um sussurro. "Não, não foi Alá." A sala ficou em silêncio. A expressão do meu pai ficou sombria. Meus irmãos se olharam preocupados. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava o lençol do hospital. "Encontrei Jesus", eu disse, minha voz firme apesar do medo crescente em meu peito. "Ele me curou. Ele é o Filho de Deus." A reação foi imediata. Minha mãe retrocedeu, o rosto distorcido pela confusão e tristeza. A mandíbula do meu pai se apertou, e seu silêncio foi mais forte do que qualquer palavra. Meu irmão mais velho se aproximou, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Irmã, não diga tais coisas", ele advertiu. Eu sabia o que tinha feito. Eu havia falado a verdade, uma verdade que poderia mudar tudo, toda a minha vida. Fui ensinada que Jesus era apenas um profeta, que o cristianismo era falso e que dizer tais coisas era uma blasfêmia. Mas eu o vi. Eu estava diante dele. E agora eu sabia que nunca poderia voltar. Jesus me havia salvado. E agora eu tinha uma escolha: ficar em silêncio ou compartilhar a verdade. As lágrimas encheram os olhos da minha mãe. "Você está confusa", ela disse, desesperadamente, estendendo a mão para mim. De novo. "Você estava doente, meu filho. Estava inconsciente. Deve ter imaginado isso." Eu chacoalhei a cabeça, a verdade queimando fortemente dentro de mim. Não foi imaginação. Minha voz ficava mais firme. Eu o vi. Senti seu amor. Ele me disse a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O rosto do meu pai se transformou em raiva. "Basta!" Sua voz rebombou, ecoando no pequeno quarto do hospital. "Você não dirá tais mentiras nesta casa." Um medo frio me invadiu. Eu sabia que esse momento chegaria, mas isso não tornava a dor mais suportável. "Não é uma mentira", eu disse suavemente. "Eu vi a verdade." Um dos meus irmãos mais novos balançou a cabeça, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. "Irmã, por favor, não faça isso. Você não sabe o que está dizendo." Mas eu sabia. Pela primeira vez em minha vida, eu sabia exatamente o que estava dizendo. E o que isso me custaria? Meu pai se virou para minha mãe. "Ela não está bem", ele disse firmemente. "Ela está confusa por causa da doença. Ela vai se recuperar e esqueceremos suas absurdidades." Minha mãe acenou rapidamente com a cabeça, segurando suas palavras como um salva-vidas. Mas eu pude ver o medo em seus olhos. Medo de não estar confusa, medo de que o que eu dizia fosse real. Eu poderia ter recuado. Eu poderia ter permanecido em silêncio e agido como se nada tivesse acontecido. Seria mais fácil. Mas eu havia recebido uma segunda chance na vida. E eu sabia que precisava usá-la para conhecer a verdade. "Não posso negar o que vi", murmurei. "Eu não vou." Meu pai virou as costas para mim. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Meu irmão murmurou algo em sua barba e saiu. Eu estava perdendo-os, mas ainda assim sentia paz. Jesus me tinha avisado que isso aconteceria. Ele me disse que alguns não iriam ouvir, que alguns me rejeitariam. Mas também me disse para falar. Aconteça o que acontecer, então eu falarei, mesmo que isso me custe tudo. Alguns dias após minha saída do hospital, encontrei-me diante de uma pequena igreja. Meu coração batia rápido enquanto hesitava na entrada.
Eu nunca havia colocado os pés em uma igreja antes. Passei toda a minha vida acreditando que o cristianismo era corrupto e que as igrejas eram lugares de engano. Mas agora, eu conhecia a verdade e não tinha mais medo. Respirei fundo e entrei. O ar estava cheio de hinos suaves, vozes elevadas em adoração. O calor do lugar era inegável, não apenas um calor físico, mas uma presença, uma paz que só havia sentido uma vez antes na presença de Jesus. Um homem, provavelmente o pastor, me notou. Ele se aproximou com um sorriso suave. "Bem-vinda", disse ele docemente. "O que te traz aqui?" Engoli, em seco. Minha garganta ainda estava apertada, minhas mãos tremiam. Eu precisava compartilhar algo. Ele me levou a um espaço tranquilo, onde contei minha história. Como havia morrido, como conheci Jesus e como ele me curou. Enquanto falava, lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não tentava contê-las. Pela primeira vez falava livremente, sem medo. O pastor ouviu atentamente, e quando terminei, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele pegou minhas mãos e inclinou a cabeça em oração. "Você foi escolhida para um propósito específico", disse ele suavemente. "Jesus te chamou pelo nome. Eu sabia o que precisava fazer." Assim, no domingo seguinte, fiquei diante da congregação, vestida de branco, entrando na água do batismo. Meu coração se elevou, mas desta vez não era por medo, mas por antecipação. Quando o pastor me mergulhou, senti o peso da minha vida antiga se afastar. Cada mentira em que acreditei, cada medo que me reteve, tudo desapareceu. Quando me levantei, a igreja estourou em celebração, e pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Mas minha jornada estava longe de terminar. A reação da minha família à minha conversão foi tão difícil quanto eu temia. Meu pai se recusou a falar comigo. Minha mãe chorou por dias, e meus irmãos me evitaram. Eu não era mais bem-vinda em casa. A rejeição foi profunda, mas me lembrei das palavras de Jesus. Alguns ouvirão, outros não, mas você deve falar. Então, continuei a orar. Orei pela minha família para que seus corações fossem abertos, para que vissem a verdade que me foi revelada. Orei para que tivessem o mesmo encontro com Jesus que eu tive. No começo, nada mudou. Meu pai permaneceu em silêncio. Minha mãe só falava comigo com tristeza, e meus irmãos me tratavam como se eu estivesse perdida. Mas uma noite minha irmã me ligou. "Eu não entendo", disse ela, hesitante. "Mas algo no que você disse ficou na minha mente." As lágrimas encheram meus olhos. Era apenas um pequeno passo, mas ainda assim era um passo. Com o tempo, pequenas mudanças começaram a acontecer. Meu pai, que saía da sala sempre que eu falava de Jesus, começou a se retirar quando eu falava. Minha mãe, que havia sofrido com minha conversão, começou a fazer perguntas silenciosas sobre o que eu havia vivido. Não foi instantâneo e não foi fácil, mas eu podia sentir Deus se movendo, e eu continuarei a orar, continuarei a compartilhar, continuarei a confiar, porque eu sabia que, assim como Jesus me encontrou em minhas horas mais sombrias, Ele também poderia encontrá-los. Desde o momento em que saí daquela água batismal, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Jesus me chamou, me curou e me salvou, não apenas da morte, mas também das mentiras que me mantiveram cega por tantos anos. E agora eu tinha uma missão. Comecei a compartilhar meu testemunho em todos os lugares que pude. Falei em igrejas, em pequenos encontros e até online. Eu sabia que alguns ouviriam e que outros me rejeitariam, mas me lembrei do que Jesus me disse. Fale e deixe que eles escolham. Muitos muçulmanos que conheci, ou como eu, eram fiéis e sinceros, mas ainda buscavam algo mais profundo. Ansiavam por uma conexão com Deus, mas não sabiam como encontrá-la. Alguns ouviam com curiosidade, outros com ceticismo, e outros ainda com pura e simples raiva. Mas eu continuei. Orei por aqueles que ainda estavam presos ao medo, para que encontrassem o amor de Jesus, assim como eu. Sabia que não era meu papel convencê-los, o meu trabalho era compartilhar a verdade e, pouco a pouco, vi vidas se transformarem. Uma mulher entrou em contato comigo depois de ouvir meu testemunho. Ela questionava em segredo o que lhe haviam ensinado,
mas tinha medo demais para falar sobre isso. Conversamos por horas e no final, ela sussurrou. E se Jesus realmente for quem ele diz ser, isso era tudo. Uma única semente de dúvida, nos mentiras, um único passo em direção à verdade. Minha última mensagem para você é a seguinte: Jesus é real. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele me curou, me salvou e também pode salvar você. Eu estava cego, mas agora vejo e oro para que você também veja. Se você está assistindo isso, não é por acaso. Jesus está te chamando. Ame, inscreva-se e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem. Obrigado por assistir.